Saudações em Cristo a todos que acompanham conosco o estudo da Bíblia a cada dia. Agradecemos a Deus por Ele nos conceder este dia, estes momentos, e também agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia e compartilham esses estudos com outras pessoas. Agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e agradecemos a vocês que clicam no dedinho de joinha. Também agradecemos a todos que nos escrevem, dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Maria Nochelle Donazan, lá de Piracicaba, em São Paulo. Está hoje completando mais um ano de vida. Parabéns, Maria Nochelle. Que Deus te abençoe. Gilmara Lima, ela está parabenizando o filho Davi, que está completando 14 anos. Parabéns, Davi, que Deus te abençoe, te dê muitos anos de vida. Ana Dina nos acompanha lá de Jaraguá do Sul. Também nós temos Terezinha Santana, que aniversariou dia 15 de outubro, e ela está parabenizando a filha Cristina, lá em Cajamar, São Paulo. A Terezinha Santana é de Povoado Juá, em Cícero Dantas, na Bahia. Parabéns a Terezinha e também a filha Cristina. Irenildes Taveira é do Acre, mas está morando em São Paulo. Também Adair Fukushima está parabenizando a neta, que estará completando um ano de vida amanhã. Que Deus abençoe a netinha do Adair Fukushima. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, nós estamos agradecidos por todas as bênçãos que nos tens concedido. Te agradecemos por mais este dia, por este momento que temos para estudar a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando iluminação, compreensão e a decisão de colocar em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Abençoe todos os que nos escrevem pedindo orações, todos os que nos acompanham e que têm suas lutas, seus problemas, dê vitórias a cada um, conforme a Tua vontade. Em especial, pedimos que abençoes a Maria Nochelle Donazan e também abençoe o Davi, que está aniversariando hoje, e ainda a netinha de Adair Fukushima, que vai aniversariar amanhã, Terezinha Santana, ela aniversariou dia 15, e a filha Cristina, que está aniversariando hoje. Todos os demais aniversariantes, Pai, que as Tuas bênçãos estejam sobre cada um, pedimos em nome de Jesus. Amém. Mais uma semana está chegando ao final, estamos hoje para concluir o estudo desta semana. Estivemos aqui a cada dia falando a respeito do chamado de Deus para a missão. Deus, Ele nos chama para que nós saiamos da nossa acomodação, da nossa zona de conforto, para que possamos ir para pregar o Evangelho. E como nós vimos aqui esta semana, Deus, Ele chamou Abraão, saiu da terra dele, da parentela, foi para um lugar que ele não conhecia, Deus iria mostrar. Hoje, quando nós somos chamados para algum lugar, nós já conhecemos antecipadamente como é, quantas pessoas mais ou menos habitam no lugar, o que tem, porque hoje nós encontramos tudo na internet, então nós temos todas as informações. Mas na época de Abraão, eles não tinham informações nenhuma, não existia comunicação como nós temos hoje. E então Abraão foi pela fé e onde ele estava, onde ele chegava, ele erigia um altar de adoração a Deus e a vida de Abraão era um testemunho do Deus que controla todo o universo, um Deus que nos criou e que nos ama. Mas Abraão, ele teve um problema, e quando ele chegou na terra que Deus prometeu que iria dar a ele, a descendência dele, houve fome e ele tomou a decisão, sem consultar a Deus, porque a Bíblia não diz que Deus falou para ele ir para o Egito. Ele foi para o Egito porque lá tinha comida e ele queria sobreviver. E então ele teve que mentir, falar que Sara, a sua mulher, era sua irmã para que ele não morresse, porque senão os egípcios poderiam matá-lo para ficar com a mulher dele. Foi o que aconteceu. Faraó soube da mulher de Abraão e então a levou para o palácio, tomou-a por mulher e Abraão mentiu, disse que era a irmã dele. E ele ganhou gado, ganhou jumentos, jumentas, camelos, por causa da Sara, que era muito formosa, muito bonita. Mas Deus pesou a mão sobre Faraó. E Faraó então disse para Abraão: por que você não falou para mim que ela era sua esposa? E então mandou ele embora.
e ele voltou. Abraão, ele depois desse fracasso, ele teve também outros altos e baixos na vida, mas ele é o pai da fé. Por quê? Porque como ele falhou nessa primeira prova, mentindo sobre Sara, dizendo que era sua irmã, outras provas vieram. E assim acontece conosco também. Deus nos coloca à prova e quando nós falhamos em alguma prova, ele vai nos dando outra prova. E Abraão, ele chegou ao ponto de se dispor a sacrificar o seu filho Isaque, que era o filho da promessa, porque ele tinha um relacionamento íntimo com Deus. Depois dos fracassos que ele teve, o caso que ele teve com a serva dele, Agar, e teve o filho Ismael, então, Abraão, ele foi usado por Deus. Ele é o pai da fé. Quando ele não perguntou se era Deus mesmo que estava falando com ele, não questionou por que Deus queria tomar Isaque, porque a promessa era que Isaque ia ser pai de uma grande nação. Ele creu e ele foi sacrificar Isaque, só que ele não precisou porque Deus viu o coração de Abraão, que ele realmente iria sacrificar, e então colocou lá um cordeiro e Abraão sacrificou o cordeiro no lugar do filho Isaque. Nós vemos então, irmãos, que Deus ele vai nos colocando à prova, ele nos chama para a missão e temos lutas, temos problemas, mas nós temos que confiar nesse Deus. Muitas vezes nós pensamos, mas e agora? O que vai ser? Como é que eu vou sair dessa situação? Deus me mandou para cá e eu estou aqui. E nós não podemos duvidar do poder de Deus. Ele vai providenciar. Se Deus nos mandou, ele vai cumprir. E então nós encontramos a igreja primitiva, né? A igreja que Jesus fundou quando esteve aqui na terra, os discípulos, os apóstolos, aqueles que aceitaram a Jesus ainda enquanto ele estava aqui na terra, que seguiam a Jesus. Essa era a igreja primitiva. E Jesus, antes de voltar para os céus, ele disse, olha, vocês vão ser minhas testemunhas. Vai descer o poder do alto, vocês serão revestidos de poder, então vocês têm que ir para Judéia, Samaria e os confins da terra, começando ali onde eles estavam em Jerusalém. Eles foram batizados com o Espírito Santo. 10 dias depois que Jesus voltou para os céus, foi o Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, e então foram cheios do poder do Espírito Santo, cada um começou a falar uma língua diferente de nações vizinhas que havia ali em torno de Israel, mas eles não saíram para pregar, eles ficaram em Jerusalém. Pedro, ele pregou, houve 3.000 conversões em um só dia, e então eles pensaram assim, mas para que nós vamos sair daqui se aqui está dando bom resultado? Quantas pessoas estão sendo batizadas, estão crendo em Jesus? E Deus então precisou permitir que houvesse uma perseguição aos cristãos em Jerusalém. E Saulo estava junto perseguindo os cristãos. E acontece que, por causa dessa perseguição, eles precisaram sair de Jerusalém. Aí o evangelho começou a ser pregado. Então, como eu disse agora há pouco, Deus às vezes permite que nos sobrevêm determinadas situações para que nós possamos fazer a obra. Nós não podemos estar e continuar acomodados na igreja, porque a igreja é uma igreja boa, grande, muitos membros, muitas coisas, bem feitas, apresentadas, bons sermões. Não, isso é bom, mas nós não podemos ficar acomodados aí. Nós temos que ir para pregar o evangelho. E como é que nós vamos pregar? Começando aonde nós estamos, começando em casa, começando com os vizinhos no bairro, começando na cidade que nós moramos. É assim que nós começamos. Por quê? Porque as pessoas, elas nos conhecem e elas vão ver que nós somos realmente aquilo que nós cremos e pregamos. Porque se nós cremos em um Deus, se nós pregamos que nós deveremos andar segundo a vontade de Deus, fazer a vontade dele em nossa vida, e nós não praticamos isso, como é que nós vamos pregar para as pessoas que nos conhecem? Então elas precisam ver o testemunho em nós. É o que Jesus disse, vocês serão minhas testemunhas. Testemunha é aquela pessoa que viu. Nós, pela fé, nós vemos aqui na Bíblia o Jesus que veio aqui neste mundo e que esteve aqui entre nós na época, 2000 anos atrás. Nós vemos pela fé.
E nós cremos nesses milagres que Jesus realizou, nós cremos no poder dele de salvar, de transformar, de libertar. Nós somos testemunhas, assim como os discípulos eram testemunhas oculares, porque eles viram e estiveram com Jesus, assim também nós, pela fé, nós vemos, porque a palavra de Deus, ela tem poder. A palavra de Deus, ela não foi escrita simplesmente por alguém que pensou em escrever, não, foi inspiração divina. O Espírito Santo que usou pessoas para escrever aquilo que Deus tinha para falar para a humanidade. E então é esse Deus, é esse Jesus que nós cremos e servimos e somos testemunhas desse Deus. Pedro, ele estava na casa de Simão, estava quase na hora do almoço, estava aguardando ali a comida ficar pronta, e ele teve um cochilo, dormiu um pouquinho e teve uma visão. Ele viu o lençol descendo com todo tipo de animal imundo e uma voz dizia: Pedro, mata e come. Ele estava com fome. Normalmente, quando nós pensamos em uma coisa e temos aquilo em nossa mente, acontece quando nós dormirmos, sonharmos com aquilo. E Pedro estava pensando em comida, então Deus mandou o lençol com animais, né? Mata e come, você está com fome? E ele disse: não, eu nunca comi nada imundo. E então, o anjo, quando ele acordou, disse que iriam chegar pessoas ali convidando para que ele fosse acompanhando essas pessoas para a casa de Cornélio. Cornélio era um centurião romano. Cornélio, ele era gentil, e os gentios eram considerados imundos pelos judeus. Os judeus pensavam que as outras nações não tinham oportunidade de salvação, que a salvação era somente para eles. E então o anjo disse para que ele fosse com aquelas pessoas, e não demorou, chegaram algumas pessoas convidando, chamando por Pedro, e ele atendeu, e ele entendeu que era esse o significado da visão. Não considerar imundo aquilo que Deus purificou. Deus, ele é um Deus de amor, é um Deus que quer salvar a todos, não importa quem seja, o que esteja praticando hoje, a fé que tem, o importante é que, se crer nesse Deus poderoso, confessar os pecados, serão perdoados, se aceitarem Jesus, serão salvos. Deus, ele quer salvar a todos. E então Pedro foi, e ali na casa de Cornélio, que era um gentil, Pedro ali pôde falar de Jesus. Cornélio foi batizado com o Espírito Santo ali quando Pedro falou. Então Deus, irmãos, ele não faz acepção de pessoas. Não pense que alguém que nós conhecemos não tem méritos ou que não merece ser salvo. Não. Para Deus não há impossível. Todos merecem ser salvos. Que nós oremos por aqueles que Deus colocar em nosso caminho para contato conosco, que nós amemos essa pessoa também, que façamos o melhor por elas, que atendamos às necessidades daqueles que estão ao nosso redor, e assim nós estaremos testemunhando deste Deus a quem nós servimos e que nos chamou para esta missão. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia, Deus nos dê um feliz dia da preparação, um feliz sábado. No domingo nós vamos retornar para dar sequência a esta série, a missão, e nós vamos então, na semana que vem, falar sobre nós compartilharmos a missão de Deus. Nós lembramos que Jesus, ele falou: portanto, ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, verso 19. Que Deus nos abençoe.